A tecnologia contribuindo para o crescimento do comércio eletrônico no país. Esse é o tema de hoje do programa Santa Inovação. Comprar com poucos cliques, receber entregas por drone ou até mesmo por robôs. Só aqui no país, mais de 900 mil sites trabalham com e-commerce no Brasil. E é sobre o comércio eletrônico que a gente vai falar hoje aqui no programa Santa Inovação. E recebemos para falar sobre esse tema, conosco aqui no estúdio estão Cristiano Chossar, que é presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico em Santa Catarina, empresário e professor, pós-graduado em Tecnologia em Gestão do Conhecimento e Inovação pela USP, e também em Marketing Estratégico pela ESPM. Seja bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado. E também recebo aqui o professor e pesquisador Rafael Tesa, do Departamento de Administração Empresarial da ESAG UDESC, onde também é diretor de pesquisa e pós-graduação do curso. Ele tem cerca de 50 artigos científicos publicados nessa área. Seja bem-vindo também. Obrigado. Vamos começar então falando sobre as novas tecnologias, né? Começa aqui com o Cristiano, então. O que vem sido usado aí, então, Cristiano, nesse setor e também o que vem pela frente, né? Esse é um ano que, mercadologicamente, a gente tem encontrado muitos supermercados entrando no mercado brasileiro, vendendo alimentos, por conta de uma chegada de uma empresa gigante dos Estados Unidos que vai fazer isso no Brasil. Então, por mais que não seja uma nova tecnologia, uma tecnologia que já existe há muito tempo, é um movimento mercadológico importante que vem a acontecer agora nos próximos meses. E, fora isso, a tecnologia de marketplaces é a que mais tem chamado a atenção nos últimos tempos, porque um dos grandes desafios do comércio eletrônico, depois de montar o seu negócio e montar a sua tecnologia, é divulgar. E o marketplace é uma divulgação coletiva, como os shopping centers são, né? Sim. Um lugar que reúne diversos varejistas, às vezes no caso do marketplace também atacadistas, porque existem marketplaces da indústria e do atacado, mas que juntam todos eles num espaço virtual só, como o shopping center faz num espaço físico, e que por isso todos ganham a força de todos, fazendo todos uma divulgação coletiva, e isso traz benefício para todos no fim das contas. Vamos colocar em miúdos aí o marketplace, então. Seria uma plataforma onde as empresas podem colocar os seus produtos e faria o link entre o cliente e a empresa. Exatamente. É atrair os clientes todos para o mesmo lugar. Basicamente é isso, né? Então, com a força de divulgação de todos chegam no mesmo lugar e tem muitas opções de produtos. Além disso que o Cristiano falou, da questão do exemplo do supermercado, que vem essa empresa americana, você destaca alguma outra inovação pela frente? Essa questão da logística, né, que o professor Cristiano falou, o marketplace ele facilita bastante esse desafio que é a questão logística, né? E eu destaco também, principalmente, a experiência do usuário, né? Eu acho que as empresas, cada vez mais, elas estão apostando na experiência do usuário para ganhar mercado. Tá? Que no início dos anos 2000, né, se imaginava que o comércio eletrônico ele só serviria para vender livros e CDs. Seria impossível vender... CD nem existe mais. Nem existe mais, exatamente. Seria impossível vender roupas, vender perfumes, porque o usuário não teria como sentir o cheiro, não teria como provar, né? Atualmente, as novas tecnologias estão dando a possibilidade do usuário ter uma experiência de que ele sinta o cheiro, de que ele consiga conviver com uma realidade virtual, por exemplo, né? Inclusive, tem algumas empresas de turismo, né, e de imobiliárias que estão usando a realidade virtual para colocar o indivíduo, o consumidor, dentro daquele mercado, daquele destino que ele está procurando, daquele imóvel que ele está procurando. Isso gera a tal experiência que é aquilo que chama o usuário, porque o usuário tem toda uma série de desafios, né, para entrar na tecnologia, e para ele entrar na tecnologia ele precisa ter algum benefício para isso. Então, o possível comprador colocaria um óculos de realidade virtual, realidade aumentada, e vai conseguir fazer a visita ali no imóvel, né? Da sua própria casa, né? Na sua casa ou em algum outro lugar, utilizando o celular, por exemplo, né? Ele pode ter essa experiência, né? Essa experiência aumentada, na realidade, né? Isso facilita até a questão de vendas, de busca por captação de clientes, até fora do local onde o imóvel, no caso, nesse exemplo do imóvel, fica, né? Sem dúvida, do imóvel ou até mesmo o destino turístico, né? Às vezes eu quero ir para determinado lugar e não será que é realmente bom? Eu vejo os comentários, né? Tem uma série de
sites que colocam As as avaliações dos consumidores, né? Mas aí estar lá, né, de certa forma, assim, mas mesmo virtualmente, de né? sensações, assim? Sensações, exatamente. É gerar essas sensações, né? Eu acho que esse é um desafio que as empresas estão agora com o avanço das tecnologias, da própria infraestrutura de internet e tal, a gente consegue as empresas conseguem proporcionar isso ao consumidor e aí, claro, aí o consumidor entra de vez no mercado sem pensar, né? Legal. Aliás, Felipe, essa questão da realidade aumentada misturada com o varejo também nos traz um assunto que é extremamente importante para o comércio eletrônico, que é a omnicanalidade. É um nomezinho complicadinho, mas nada mais é do que colocar a venda pela internet no ponto de vendas também e o ponto de vendas dentro de casa. Então, misturar tudo, o consumidor não precisar escolher onde quer comprar. E a realidade aumentada dentro de uma agência de turismo, por exemplo, com o óculos de realidade aumentada lá dentro da agência de turismo já preparada para isso. Esses quiosques de plantão de imóveis ou de quiosque dentro do shopping que tem não é a planta, como é que é o nome disso? É a maquete do imóvel lá dentro, também podem ter o óculos de realidade aumentada. Então, as coisas começam a se misturar, a internet vai para dentro dos estabelecimentos físicos e os estabelecimentos físicos vão para dentro das nossas casas. Facilita muito a questão da área comercial dessas empresas também, né? Porque vai multiplicando muito isso, né? Mas eu gostaria de saber também quais são os desafios para quem oferece esse tipo de produto digital, online, e para quem busca esse tipo de produto também. Existe algum desafio próximo? Eu acho que o maior desafio desde sempre foi a logística, né? A logística é um grande problema para quem tem uma operação com muito volume de vendas. Para quem quer começar não é um grande desafio, é um desafio de pequeno porte até, né? E existem barreiras aí à frente, não só na logística, mas também na questão das pessoas se acostumarem com o uso das tecnologias. Eu pessoalmente acredito que as pessoas já se acostumaram. Sim. A partir do momento em que quase todo mundo tem um smartphone na mão e que quase todo mundo já consegue, de fato, comprar um aplicativo na internet, um aplicativo na loja de aplicativos do seu celular e já nem se toca mais que isso é comércio eletrônico, o comércio eletrônico já está na vida das pessoas. Sim. Mas, claro, sempre temos N tipos de públicos e os seus desafios. Existe uma geração também, né, Rafael, que é um pouco mais receosa com relação à utilização disso, a compra, né, a concretização do negócio pelo digital. Tem até uma pesquisa que diz ali que no ano que vem, os nascidos ali entre o ano de 81 e de 1995 vão fazer isso tranquilamente, né, dentro desse público. Mas principalmente os mais velhos ainda sentem um pouco de dificuldade, né? Exatamente. Essa entrada, né, essa questão, novamente a questão da experiência, né, a entrada dos idosos, né, você tem desde de adolescentes no entretenimento ali, utilizando, né, consumindo o e-commerce, porque e-commerce não é só a loja virtual, e-commerce é praticamente todo tipo de estratégia que você faz dentro da internet, né, que de certa forma comercializa, nem que seja aplicativos que são grátis, de certa forma grátis financeiramente, né, mas no final das contas você tem alguma contrapartida, venda né? de dados, né? Você acaba gerando dados pessoais que depois vão gerar algum tipo de benefício para a empresa, né, em relação e a publicidade marketing, inserida né? ali também, né? Também. Nos games, Exatamente. E além disso, você tem o idoso também, né? Que é o tal mais receoso em relação à percepção de como é que é a segurança disso, como é que quais são os riscos envolvidos, mais percepção de risco. Mas hoje, né, o idoso já está com o smartphone na mão também, já está com o aplicativo baixado, só falta a tendência de clicar ali, né? De finalizar a compra. Né? Às vezes ele faz tudo no digital, mas acaba indo para a loja física, para o tradicional, para concluir a compra, né? E isso, na verdade, também é comércio eletrônico, né? Tem várias empresas em que situações em que o cliente pesquisa na internet, toma a decisão na internet, só que compra na loja física. Né? Isso, de certa forma, o e-commerce cumpriu o seu papel. Foi influenciado pelo Exatamente, que ele gerou a venda, de certa forma, né? Ele gerou a decisão ali. Né? O desafio para o consumidor que eu vejo também o consumidor tem que tentar aprender a esperar mesmo, né? Porque você paga primeiro e depois você recebe, né? Sim. E aí essa questão da logística que o professor Cristiano falou também é um desafio porque ultimamente
essas gerações novas, elas são muito imediatistas, né? Então, eu comprei o produto, eu quero ele para hoje à tarde. Comprei agora de manhã, eu quero para hoje à tarde. Então, essas tecnologias de drone, por exemplo, entrega por drone, que começasse essa matéria falando, né? É uma realidade que você cada vez mais vai ser imposto para as empresas, né? Dizer, olha, o cliente quer, mas ele quer agora. Não é simplesmente esperar. A gente vai falar no programa ainda mais sobre drone, mas falando da questão de prazo, é interessante a gente... Eu sou consumidor de comércio eletrônico, então eu sei que alguns prazos você paga um pouquinho a mais e recebe antes. Exato. Então tem essa opção de quem tem pressa, né, paga ou pelo aéreo ou um Sedex e acaba recebendo antes. Às vezes tem 3 opções ali, né? Se a pessoa quer esperar, às vezes o frete é grátis, mas demora 30 dias úteis. Então vai da paciência da pessoa também, né, Cristiano? E um pouco da consciência também, né? Porque a gente reclama um pouco do preço do frete, mas a gente não reclama do preço do estacionamento no shopping. Né? Então, a gente está pagando pela conveniência. Pela comodidade. Então, um pouquinho de consciência também é importante. Rafael, você falou ali dos aplicativos, né? A pergunta fica extensiva ao Cristiano também. Dentro do conhecimento que vocês têm nessa área, que aplicativos mais inovadores, né, tecnológicos estão sendo criados para esse do e-commerce ou m-commerce, né? Vocês podem nos... Essa questão dos aplicativos, né, a inovação que está envolvida nele é a entrega de algum serviço personalizado para o cliente, né? Eu vejo que quando você baixa um aplicativo que ele não te cobra nada, ele está, como a gente já comentou antes, né, ele está gerando algum tipo de informação. E essa informação vai gerar uma personalização para o consumidor, né? Então essa personalização vai gerar uma experiência, de certa forma, né, para o usuário, e a compra definitivamente para o usuário, né, com base nessa personalização, né, que Sim, é o que isso ele entrega. Aplicativos, né? de empresas que acabam tendo essa relação direta. Eu digo aplicativos no setor tecnológico de e-commerce ou de facilitação, existe algo sendo criado ou que foi criado recentemente? Tem uma coisa que inclusive eu tive a oportunidade de experimentar agora em agosto passado lá em Nova York, que é o pedido por voz. O pedido por voz já está presente aqui, a gente já pode instalar nos nossos celulares e coisa e tal, mas no ano passado, em agosto, quando eu fui para lá, eu vi muito desses equipamentos que parecem caixinhas de som, dessas Bluetooth, sendo vendidos, e tive a oportunidade de visitar um amigo brasileiro que mora nos Estados Unidos há muito tempo, pertinho de Nova York, e que sem nenhum tipo de exibicionismo acabou utilizando na minha frente e me impressionou bastante. Basicamente ele estava usando um rolo de papel na cozinha dele, ele puxou o último pedaço e logo que ele puxou o último pedaço ele já disse: Alexa, mais papel para amanhã às 8 da manhã. E eu, puxa, deu o barulhinho lá de aceito, né? E eu, puxa, isso funciona mesmo? Se tu pedir só uma coisa, vem só essa coisa? Ele disse assim, olha, eu pago uma mensalidade exatamente para que venha só uma coisa se precisar. Mas como a gente vai se acostumando, e aí vem o comportamento do usuário, né? Como a gente vai se acostumando a pedir coisas o tempo todo, amanhã já deve vir umas 30 coisas nesse mesmo horário. Bacana, bacana. A gente vai falar também sobre a segmentação nesse mercado, que é uma tendência, mas antes de a gente falar sobre esse assunto, a gente vai assistir uma reportagem da nossa repórter Leneza Kras, que ela apresenta 2 exemplos de e-commerce, um de venda de cursos e de itens de indústria criativa e outro do comércio de importados. Vamos conferir. Graças ao e-commerce, a microempreendedora e professora criativa pode apresentar a um público diferenciado suas técnicas e conceitos. Tatiana tem como aliada a tecnologia na venda de cursos online e produtos voltados ao universo infantil. A escolha pelo comércio eletrônico se deve principalmente à possibilidade de trabalhar em horários flexíveis. As criações dos produtos feitos com tanto capricho e riqueza de detalhes podem ser vistas no canal do YouTube. Além do site próprio, as vendas são fomentadas nas redes sociais. Para a artesã, a internet é uma poderosa ferramenta que facilita o contato com o consumidor. As redes sociais são fundamentais, vendo também muito pelo direct, às vezes nem tanto pelo site, mas o direct de Instagram, de Facebook, né? Os próprios grupos que a gente participa de mães, assim, isso gera bastante pedidos e hoje em dia eu acho que não tem nem que não seja e-commerce, que seja um negócio fixo, tem que ter a cara nas redes sociais, né? Todo mundo tem uma rede social, está sempre ali olhando, se informando.
Outro exemplo é o desta importadora com sede em São José, onde são comercializadas online mercadorias que vêm da China para o consumidor brasileiro. O jovem gerente comercial explica que, seguindo as tendências do mercado, ingressou cedo no e-commerce. Aos 15 anos eu comecei trazendo alguns produtos via eBay, AliExpress, comecei revendendo via Marketplace, mais especificamente o Mercado Livre. Aos 18 anos, quando eu completei, eu realmente vi que eu gostava de trabalhar com isso, gostava do e-commerce, gostava de como é que funcionava esse processo, então eu acabei fazendo uma abertura de uma empresa, comecei a fazer importação legal via container, criei as minhas próprias marcas e comecei a revender esse produto via Marketplace e site próprio. São processados na empresa cerca de 3.500 pedidos mensais e as vendas são realizadas por meio de 2 plataformas, o Marketplace e também o próprio endereço eletrônico da importadora, que busca atualizações constantes para atrair o consumidor. Foram mais de 50 bilhões de reais de vendas do comércio eletrônico brasileiro somente em 2018. Segundo a companhia de análise de dados Nielsen, a previsão é de que o faturamento cresça 15% em 2019. Bacana, né? Começou aí importando produtos da China e hoje tem uma grande companhia de entrega, mas ele ainda não abandonou a questão do marketplace, né? Continua trabalhando ali em conjunto, né? Exatamente. É importante porque, no fim das contas, assim como quando a gente tem loja física, a gente tem que abrir vários pontos de venda para ter contato com muitas pessoas ao longo da extensão geográfica que a gente está. Na internet não é diferente. Quanto mais pontos de venda a gente tiver, mais público a gente vai atingir, né? Porque as pessoas estão navegando na internet, às vezes, de forma pouco objetiva. Ela clica num link, vai para um lugar, clica no outro, vai para outro lugar, vai num shopping específico, que é um marketplace, encontra alguns produtos, não encontrou aquele, vai para outro. Então você tem que estar presente nos diversos lugares, né? E no caso dele, ele tinha estoque próprio e estoque terceirizado lá no marketplace, né? Também essa questão de ter um estoque num lugar geográfico, o estoque em outro lugar geográfico, também barateia um pouco o frete de vez em quando. E como a tecnologia contribui também, né? No primeiro exemplo ali da empreendedora, né? Aquela microempreendedora, ela utiliza o site, né, como ferramenta, utiliza as redes sociais, vende pelas redes sociais, no direct, como ela falou ali também, né? Então, a tecnologia está presente em todos os momentos, né? Para a gente encerrar esse bloco, então, Rafael, fala para a gente que a gente, antes da matéria, falou sobre segmentação nesse mercado de e-commerce, né? O que você tem para a gente concluir esse bloco aí e falar sobre a segmentação? A segmentação nós podemos ir na linha de quando a gente gera várias informações para as empresas, né? A partir do momento em que você usa um aplicativo, que você usa qualquer site, né? Você está gerando uma série de dados para a empresa, né? E aí esses dados eles vão gerando uma série de segmentações, né? As empresas vão classificando os clientes conforme o seu perfil de consumo, né? E aí com isso você acaba tendo uma experiência melhor no sentido de que, como o professor Cristiano falou, você está navegando, você entra na internet meio sem, às vezes o consumidor entra meio sem um objetivo fim, né? Mas aí ele vai começando a navegar, vai gerando uma gamificação, né? De certa forma, né? E aí, se você tem esse tipo de segmentação, né? esse tipo de informação para o cliente, né? Para as empresas, ela acaba direcionando o cliente, de certa forma, colocando algumas coisinhas, alguns pop-ups aí aparecendo, algumas publicidades em que chamam a atenção do usuário. Já sabe se o cliente né? E aí ele deficiente físico, idoso, Exato, jovem, e vai ofertando de acordo. Exatamente. Bacana. Legal. A gente vai continuar esse papo no próximo bloco aqui do Santa Inovação. E no próximo bloco a gente vai falar, a gente já pincelou um pouco aqui, né, Cristiano e Rafael, a respeito das entregas inovadoras, drones, robôs, né, que são automatizados e tudo mais, e que no mundo já vem sendo utilizado, aqui no Brasil em fase de testes ainda. Mas no próximo bloco a gente fala para você a respeito desse assunto. Voltamos já. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje falando aí sobre a tecnologia, a inovação, ajudando, contribuindo aí para o crescimento do mercado e comércio eletrônico aqui no país. A gente está conversando hoje aqui com o Cristiano Chossar e com o Rafael Tesa,
que são especialistas aí nesse mercado, né? E a gente deixou ali no último bloco falando sobre a questão das entregas. Antes de falar de drones, robôs e tudo mais, a gente vai complementar aquele assunto do bloco anterior da segmentação, porque o Cristiano tem um case, um exemplo bem específico, né, Cristiano? É um case da minha consultoria, uma indústria de feltros, que o público específico dela são artesãos, né? Artesãos, perdão. Os artesãos que no final das contas aprendem a fazer com professores específicos, então se formam turmas de artesãos e que aprendem a fazer o seu artesanato e coisa e tal. E o professor indica o site daquela indústria para que os alunos comprem a matéria-prima que vão usar depois. E aí os professores acabam ganhando uma comissão sobre essa indicação. Então, o comércio eletrônico também consegue incluir os intermediários. Até indicando lá o nome do professor que, lá na hora de fechar a compra, coloca o nome do professor que indicou e ele vai E é todo um ciclo digital, né, Cristiano? Que hoje em dia, não só curso presencial, como tem um curso digital online, que também é vendido através do e-commerce, né? Então, às vezes, a empresa de feltro indica lá o professor, vende o curso, o professor vende o feltro e é um ciclo que... Nesse caso, o curso era presencial, mas eles também têm modalidades de cursos digitais. Claro que fica um pouquinho mais difícil para o caso do artesanato, porque você não consegue mentorar o aluno em tempo real ali, mas você consegue fazer uma tomada de filmagem bem de perto do passo a passo e fica bem simples de fazer também. Enfim, vamos entrar então no tema aí, né, que a gente via muito em filmes, né, em vídeos de projeção de 10 anos à frente e já é uma realidade em alguns lugares do mundo, como em Londres já vem sendo utilizado, por exemplo. Robôs na entrega, né, no dia a dia. Programa lá, já faz a entrega como se fosse um entregador, né, uma pessoa. O próprio drone também, que agiliza muito essas entregas dentro ali de um perímetro, né? Está muito longe disso acontecer aqui ou é próximo? Eu acho que está um pouco longe. Nós vamos pensar em infraestrutura, porque para fazer tudo isso a gente precisa de uma infraestrutura, tá, para o comércio eletrônico, principalmente a internet, né? A gente pode ver que, claro, os maiores centros a gente tem uma infraestrutura boa, mas nem em todos os lugares, né? Isso é uma realidade, talvez a curto prazo para os grandes centros, né? Mas isso é uma tendência, tudo bem, de aumentar para o nosso território brasileiro é gigantesco, né? Como é que você vai fazer uma entrega no interior de algum estado mais longínquo, né? É bastante complicado isso, né? Só que é uma necessidade do consumidor, né? À medida que você vai aumentando a infraestrutura de internet no Nordeste, no Norte, por exemplo, né? Você acaba gerando essa demanda, né? E a questão do marketplace, que o professor falou também antes, quando você gera centros de distribuição em cada uma das regiões, né, você agiliza isso, né? E aí você viabiliza esse tipo de entrega, né? Mas, claro, nos grandes centros parece que é uma realidade a curto prazo, né? Mas nos grandes centros eu ainda acho que... No Brasil chegou a ser, pelo menos a questão do drone, eu ouvi dizer em alguns momentos que foi feito algum teste, né, de entrega por drone, né? Chegou a verificar alguma coisa assim? Mas é mais produtos, serviços, né? Produtos menores, exatamente. Esse tipo de produto ainda está... Inclusive drone foi utilizado, a gente vai voltar para o e-commerce aqui, mas só como curiosidade, né? Foi utilizado recentemente, eu não me recordo qual foi o país, mas se não me engano foi Estados Unidos, para um transplante de um órgão, né? Ah, sim. Levou de um ponto até o outro, Perfeito. Então facilitou, tira o helicóptero da jogada, né? O drone conseguiu fazer assim. São tecnologias que elas não estão criadas só para o comércio eletrônico, é para diversos motivos, né? No Brasil, o drone se usa muito para a agricultura. Inclusive, em Florianópolis, tem uma empresa de tecnologia que cria drones para mapeamento de áreas agrícolas. Já né? foi tema, inclusive, aqui do Santa Inovação. Perfeito. A gente trouxe aqui, né? Esse tema é muito interessante, mas eu quero explorar você, Cristiano, a respeito disso. Você mandou um material para a gente muito rico aí, em termos de inovação nessa área, né? Exato. Então, falando em questão de mundo aí, né? Exato. Alguns dos exemplos, como por exemplo, entrega, montadora junto com a transportadora, e entrega, a pessoa está trabalhando no escritório e está recebendo lá no veículo dela, no porta-mala, a entrega. Quando ela saiu do trabalho, a entrega já foi concluída. Esse material que eu mandei para vocês faz parte da minha palestra e a palestra ela tem a função de mostrar que essas tecnologias não são coisa do futuro, elas já estão acontecendo.
É claro que nós, no Brasil, por conta da nossa falta de segurança, a gente fica desprivilegiado dessas coisas. Mas se você vai para Alemanha, Suécia, Japão, Estados Unidos, diversos países desenvolvidos e com segurança, essas tecnologias você encontra na rua. Em Düsseldorf eu encontrei um desses robôs que, quando a gente falava lá na época da ficção científica em entrega por robô, a gente imaginava um humanoide, né? Isso. Com braços e pernas carregando o produto, mas não. Os robôs são carrinhos fechados, inclusive, por curiosidade, à prova de bala, né? E que eles saem de dentro dos caminhões autônomos também, porque também existem caminhões autônomos que dirigem sozinhos, baseados em mapas digitais que a gente já usa hoje nos nossos carros. Eles dirigem sozinho, saem os carrinhos de entrega de dentro, já com o produto dentro de um baú inviolável, e vão até as casas das pessoas para entregar, mandam SMS, mandam WhatsApp, mandam sinal sonoro para tocar na campainha e coisa e tal, avisam, ligam por telefone para a pessoa chegar e pegar o produto. Né? Esse robô especificamente não está em atuação aqui no Brasil, mas no Brasil a gente já tem um robô aí, também lendo o seu material lá, que é muito rico e interessante, um robô que é de uma transportadora que facilita e agiliza o processo operacional dentro do centro de distribuição. Dentro do centro né? de distribuição. Então o rapaz está lá trabalhando, né, o colaborador, pegando os produtos, digita lá no robô, ele leva até lá... Esse é o tipo de tecnologia, a gente precisa também dinamizar um pouquinho. Para pequenas e médias empresas não vale muito a pena, Sim. porque são equipamentos muito caros e que começam a fazer sentido quando o volume de vendas é muito alto. Né? Agora, quando realmente o volume de vendas é muito alto, e existem algumas empresas no Brasil que já têm esse tipo de volume de vendas, você contar simplesmente com um exército de pessoas para ir buscar o produto na prateleira até o local onde embala e deixa para a transportadora pegar, pode gerar muito erro. E esses erros vão para as fiscalizações do consumidor, vão para a justiça, acabam gerando um prejuízo desnecessário. Então, existem equipamentos que alguns deles mais extremos que substituem o ser humano, mas tem alguns deles que ajudam o ser humano. Óculos de realidade aumentada que mostram qual é o próximo produto que eu preciso pegar, em que endereço das prateleiras eles estão e quando eu chego por perto ele já destaca o produto. Otimiza muito. Né? Né? Otimiza. Também esses carrinhos, como carrinho de entrega, que existem os carrinhos também que seguem o profissional que vai coletar o produto, e vai te indicando qual é o próximo produto, você vai colocando dentro do carrinho e quando o carrinho está cheio, ele vai sozinho até a área onde vai ser embalado. Elimina o esforço físico e tudo mais. Exatamente. Interessante. Rafael, agora falando sobre o perfil do consumidor aí, né? O que você pode falar para a gente entre mulheres, homens, mais jovens, pessoas mais idosas, né? Como que hoje está o perfil e qual é a tendência para o futuro de perfil de comprador? Falando da ponta do lado de cá agora. Né? Isso, só pegando um gancho também naquilo que o Cristiano falou, essa questão da inteligência dentro das máquinas, dos robôs, né? Me fez lembrar da inteligência nas cidades inteligentes. Aquilo que você usa o cidadão, né, para gerar um benefício, não só para compra, né, não só para questão comercial, mas para questão pública também, né? Para a questão de que você tem um aplicativo aqui lá na universidade que foi desenvolvido lá na UDESC, que é o Participact, que ele gera dados por meio do usuário. O usuário baixa o aplicativo e ele pode registrar problemas urbanos. Como que é o nome do aplicativo? Participact. Participact. Você pode bater foto de um buraco aqui na rua, bater foto do trânsito, bater foto de algum lugar que não tem acessibilidade. E as prefeituras, está sendo feito vários convênios com prefeituras, inclusive, para gerar esses dados, para gerar um benefício para o cidadão e para a própria empresa, para a própria cidade, né? Para o governo público. Né? A questão do crowd sense, né, que é o sensoramento de multidões, né? O exemplo é o do trânsito, né? Tem um aplicativo bastante famoso aí que a gente consegue ver e tomar decisão em relação ao trânsito. Por quê? Porque ele está gerando um monte de informação em relação a... Você está dando uma informação para ele. Esses aplicativos, Rafael, utilizados, por exemplo, você falou na mobilidade urbana, né?
Às vezes o e-commerce puxa essa tecnologia para utilizar também? Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Os aplicativos, você está no aplicativo, você parou no trânsito, ele te dá uma publicidade de, tem um posto de gasolina logo do lado aqui, o preço está tanto. Tem um shopping aqui do lado, aproveite para comer um lanche aqui. E o aplicativo de mobilidade vende para essa empresa e aí fica tudo... É aquele negócio, você não está... Nada de graça, né? Não existe cafezinho grátis, né? O aplicativo pega essas informações suas e acaba entregando para a empresa, né? Em relação à segmentação do perfil, né? Uma coisa que o comércio eletrônico tem ajudado bastante, vamos falar um pouco da terceira idade, por exemplo, né? A facilidade de você receber em casa, você não precisar ir até os centros, né? Não precisar pegar um trânsito para comprar o seu produto, para ir no mercado, por exemplo. Hoje em dia, a melhor coisa que tem é comprar pela internet, porque se você comprar uma fruta pela internet, o mercado vai lhe entregar a melhor fruta. Vai mandar alguém escolher a melhor que tem ali. Por quê? Porque se você não fizer isso, o cliente devolve. A questão da logística aí vai complicar para o vendedor. Então, isso em algumas cidades grandes, por exemplo, que você tem problema até mesmo de violência mesmo, né? Não só de trânsito, né? Então você facilita bastante em relação ao ir e vir, né? Do idoso, por exemplo, falando do benefício para ele. Então existe um esforço para ele entrar nessa tecnologia, até ele aprender, existe, mas existe um benefício. Lógico. Tá? Então, calçadas essa questão... com péssima qualidade, Exatamente. O risco de trazer o produto, né? Físico, Exatamente. Né? Vai receber na segurança, no conforto do celular. Né? Aliás, as pesquisas sobre produtos transportáveis mostram que o público que mais compra na internet hoje está entre 34 e 50 anos e o segundo público que mais compra são os acima de 50. Mais do que o jovem. Muito mais do que os jovens. Quase o dobro dos jovens. Mas isso a gente fala em termos de quantidade de compra ou em valor de compra? Em valor de compra. Porque a pessoa com um pouco mais de idade tem um poder aquisitivo um pouco melhor, né? De repente, em número, limite de cartão de crédito. número de compras fique parecido. Pode ser que sim. Mas o jovem, ele compra produtos com valores porque o jovem também compra muita coisa de entretenimento, né? Então, ingressos que não estão nessa pesquisa, jogos e até coisas que a gente não se toca aqui é comércio eletrônico. O jovem está jogando lá um jogo de tiro em primeira pessoa e precisa comprar uma armadura. Precisa comprar, né? É o que ele pensa, né? Ele pensa que precisa comprar uma armadura. Ele compra uma armadura por $1,50. E isso é e-commerce. E a gente não se toca mais. Vamos falar sobre a questão de desistência de compra agora no mercado eletrônico, que acontece em alguns casos, né? Qual que é o principal fator, os principais fatores que fazem uma pessoa que comprou, fez todo aquele processo, né, de clicar, de colocar os dados, o número do cartão, e enquanto a compra ainda não chegou na residência, tem uma desistência, ou depois que a compra chegou na residência tem uma desistência. O que acontece aí? Dentro das compras a gente tem basicamente dois tipos de compra, que são as compras transacionais puras e as compras por experimentação. Né? As compras transacionais puras é aquela que o cliente está interessado apenas no preço. Então ele vai lá e não importa qual é a empresa, não importa qual é a segurança que tem envolvida nessa história, né? O resultado disso é a proliferação desses sites de comparação de preço, né? Então ele vai lá e olha o melhor preço e ele compra lá, não importa o processo em si, né? E as experienciais, ele quer saber do preço também, só que ele quer saber de todo o processo, né? Desde a simplicidade até a transparência. Tá? Então a transparência pode ser um gargalo nessa história, porque quando ele chega lá, quando ele vai efetivar a compra em si, ele percebe que não tem o tal cadeadinho lá que demonstra que aquele ambiente é seguro, daí ele recua. Né? Tem a questão da experiência em si, né? Personalizada, né? Que a maioria dos clientes desse tipo de compra, né? Ele quer uma experiência, né? Ele quer uma experiência em que até o final é igual a loja, né? Você chega na loja, você tem que ser bem atendido, né? O vendedor tem que, até a hora que você sai da loja, ele tem que te entregar a bolsinha lá e desejar um bom dia para você. O usuário quer isso também, né, no comércio eletrônico. Então, até o final lá, né, quando ele está comprando não lá... quer comprar e ser esquecido. Não, alguns não. A maioria que quer uma experiência, de certa forma, né, que é uma tendência bastante grande agora da maioria dos usuários, né, não só preço, né, porque às vezes o barato sai caro na internet, né, você compra em sites que não tem uma idoneidade, né, e aí você acaba perdendo o foco e o cliente no final das contas, né? Na internet, Cristiano, existe o remarketing, né? Sim. Que é o pessoal que faz os impulsionamentos, né?
e ofertas e publicidades, e o cliente clicou uma vez e vai seguindo aquele cliente, onde ele estiver no mundo digital, aquele produto vai seguir. Mas depois da compra, existe também o remarketing? Eu comprei um produto, comprei um copo aqui, né? Comprei esse copo e a internet sabe que eu concluí essa compra. Perfeito. A segunda compra, existe esse trabalho de remarketing também em cima de um produto correlato? Pergunta é muito boa porque tecnologicamente existe, mas quase ninguém está usando essa ferramenta de forma correta. Acaba acontecendo que pela pressa talvez pela pressa de vender muito mais produtos, se esquece da continuidade do lifetime value que a gente chama, né? Do tempo de vida de relacionamento com esse cliente. Então acaba acontecendo que na grande maioria das vezes os lojistas acabam fazendo uma propaganda só e esquecem do resto. Trabalham a primeira venda. Exatamente. Inclusive nem dá para mostrar lá para as empresas de publicidade que fazem o remarketing, coisa e tal, que aquele cliente já comprou aquele produto. Nem isso os varejistas têm feito. Mas seria possível sim. Seria possível, eu não conheço ninguém que esteja fazendo, mas seria possível mostrar para a empresa de publicidade que esse produto já foi vendido e continuar a fazer publicidade para esse mesmo cliente com um produto correlato. Assim como no comércio físico, Exato. creio eu que no digital também é mais barato vender para um cliente já conquistado do que um novo cliente, né? Sem dúvida. Isso uma mas é uma questão regra. de maturidade do varejo também. E daqui a pouco a gente começa a encontrar aí uns 10%. Temos a crescer ainda. Temos muito a crescer. Está só no começo. A gente vai dar uma pausa agora no programa Santa Inovação. A gente volta com esse assunto de e-commerce, m-commerce aqui no programa, na TVAL, né? E no próximo bloco, no último bloco, a gente vai inclusive apresentar uma reportagem que fala da entrega, né? Que no Brasil é muito complicado. Somos um país aí com dimensões continentais, né? Mas isso é um assunto para o próximo bloco. Voltamos já. No programa Santa Inovação de hoje, nesse terceiro e último bloco, continuamos falando aí da questão do e-commerce e como a tecnologia e a inovação contribuem para o crescimento deste mercado. A gente já começa esse último bloco aqui na TV da Assembleia Legislativa falando aí, né, o que a gente deixou como deixa, a questão do Brasil ser um país muito grande, com dimensões continentais, o que dificulta a questão das entregas, né? Entregas um pouco mais demoradas, quando, né, Cristiano? Exatamente. Um pouquinho mais longe, né? A gente comentou a respeito disso. E a nossa repórter Helenesa Kras esteve em um dos pontos de entrega de uma empresa de logística aqui em Palhoça, na Grande Florianópolis, e ela vai mostrar como as mercadorias chegam e são embarcadas para o transporte até o consumidor. Esta empresa de logística atua principalmente com e-commerce. Ela atende quase a totalidade da região sul do país, não tem frota própria e investe na inteligência operacional para fazer a entrega de 300 mil volumes por mês em 1.250 cidades da região sul. Hoje, a nossa empresa está em 99% da região sul, tem uma capilaridade similar ao dos Correios, né? Que é um dos poucos players no Brasil, fora os Correios, que tem uma capilaridade desse tamanho, né? E a partir dali, a gente conseguiu, fazendo um bom serviço, naquela coisa de boca a boca, agregar mais clientes, e hoje a gente tem uma carteira aí com mais de 60 clientes e hoje é o líder na entrega do e-commerce na região sul do Brasil. Até chegar à casa do consumidor, a mercadoria é processada no centro de distribuição e coletada por veículos em São Paulo. A carga segue para os 3 estados do sul, onde a empresa faz a triagem e o roteiro para a entrega. Um aplicativo próprio permite rastrear a encomenda em tempo real. Esse aplicativo, a gente tem as entregas roteirizadas nele. O entregador sai daqui com a entrega roteirizada e o cliente final consegue ver onde está a mercadoria através das informações que o entregador insere no aplicativo.
E essa comunicação ela tem que ser muito ágil, né? Hoje a gente já tem essa solução que a gente estende para os nossos clientes e à medida que a gente vai evoluindo, todo um modelo de Big Data para entender toda a cadeia, de administrar a cadeia desde a coleta até a entrega, é o processo de evolução tecnológica que a gente vai inserir com um processo bem ágil de evolução. Já passa de 60 milhões o número de consumidores ativos do comércio eletrônico. Não bastasse um número considerável de vendas, as entregas também aumentaram consideravelmente. Mas é um desafio entregar o produto no tempo adequado. É preciso vencer tempo, distância e as questões de infraestrutura, que nem sempre são as mais adequadas. Diria que o maior desafio é o tamanho do país. O Brasil ser um país continental, com a estrutura ainda não tão adequada, nos remete a uma necessidade mais ampla de soluções, né? Então, se o consumidor quer prazo, a via aérea ela se faz necessária em alguns momentos. Muitas vezes ela não vai ser suficiente para que a gente garanta prazo e aí precisa-se postos avançados de estoque. Então é uma atuação de parceria entre as empresas de logística e os lojistas, para que exista essa disposição e um trabalho a quatro mãos para criar a melhor malha. O movimento gerado pelo comércio eletrônico cresce ainda mais em datas comemorativas como o Dia das Mães e Natal. Rafael, complica mesmo, né? Imagina entregar, até aqui em Santa Catarina, entregar lá no norte do país, no nordeste do país, é diferente de entregar aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. As nossas distâncias aqui são muito maiores, né? Então isso acaba fazendo com que o usuário, né, o consumidor, tenha que entender que ele vai ter que esperar nesse processo todo, né? Caso contrário, eu vou ter que ter alguma estratégia aí para poder entregar com um custo maior, né? Infelizmente. Né? Infelizmente, essa questão da logística no Brasil, ela encarece bastante o mercado, né? O que deveria ser uma experiência também financeira, né? Acaba sendo negativa nesse sentido, né? É um pouco difícil mesmo realmente de competir com uma logística tão complicada, né, como a que a gente tem aqui. Né? Mas não é tão simples como só a distância, né, Cristiano? Hoje a infraestrutura do país também não é favorável para a logística. Né? O que me impressiona, Felipe, é que apesar de tudo isso, nosso e-commerce cresce e cresce muito. Cresce acima de 2 dígitos quase todos os anos. Né? Apesar de poucas estradas duplicadas, se a gente for ver isso em comparação com os Estados Unidos, é uma diferença gritante, mas principalmente no Brasil a falta de diversidade de modais de transporte. A gente tem muitos rios navegáveis que não são navegados simplesmente por falta de disponibilidade comercial de infraestrutura de navios. Né? A gente já teve no Brasil uma grande malha ferroviária, hoje não tem mais, por conta de uma política escolhida lá no começo do século passado de investir somente nas rodovias, e foi uma escolha política mesmo para privilegiar um esquema, infelizmente, naquela época. E hoje em dia a gente sofre com essa falta de modais. Santa Catarina se destaca, e aí eu gostaria muito de ressaltar isso, se destaca por ter uma diversidade bastante interessante. Ainda não é perfeita, mas é bastante interessante. A gente tem 5 portos, ao longo são quase um porto a cada 100 quilômetros de litoral, né? Então, facilitando muito a entrada e saída de produtos do país, inclusive. A gente tem uma malha rodoviária relativamente boa, se a gente for comparar então com o próprio Brasil. A gente tem aí uma pesquisa da ONU falando que a região entre Palhoça e Imbituba é a região que provavelmente vai se desenvolver melhor nas próximas décadas em relação à logística, por conta de uma rodovia, que é a 282, que transpassa a América Latina, e por conta da 101 que passa por ali, e por conta do porto também. Então,
Santa Catarina se destaca, não é à toa que hoje Santa Catarina é o segundo estado com maior número de profissionais de gestão de e-commerce. Vai ter a alça ali, o contorno viário também, que vai facilitar, né? Exatamente. Queria que você trouxesse para a gente, né, para os nossos telespectadores, um exemplo de uma empresa americana aí que, cansada de sofrer com essa questão da logística, inovou, né? De fato, é uma empresa provavelmente a maior empresa de e-commerce do mundo, que já veio para o Brasil, anunciou que vinha em 2010 e não veio por conta de achar que a logística não estava pronta. Mandou, antes de se instalar, mandou algumas empresas de logística terrestre se instalarem no Brasil. Elas se instalaram, compraram diversas das nossas empresas de logística e no fim das contas ela decidiu que não é esse o caminho. Ela vai criar o seu próprio aeroporto, já comprou 20 aeronaves e vai fazer a sua própria logística. Essa empresa ela vem fortemente, ela já atua há muito tempo no mercado de produtos físicos, eletrônicos e tudo mais, mas ela vem fortemente para o Brasil trazer aquela tendência que os Estados Unidos já têm de goods, né, que são os alimentos, os produtos de supermercado. Né? E esse tipo de entrega tem que ser rápido, muito rápido. Não dá para perder tempo. No Brasil, de um dia para o outro é o que eles vão apostar no começo e depois vão começar a aumentar a velocidade para entregar no mesmo dia. Não dá para perder tempo. Isso vai, com toda certeza, impulsionar um tanto mais as nossas outras empresas, as nossas empresas de logística, as nossas empresas de varejo, a também acelerar a entrega do e-commerce no Brasil. A concorrência faz bem. Legal. Rafael, você já falou nesse programa aqui pra gente a respeito da captação de dados de cliente, de uma transação, e agora a gente quer entrar no assunto de segurança, né? Que é o que impede muitas pessoas ainda de concluírem compras ou de entrarem nesse mercado do e-commerce, né? Como cliente, né? Falando da segurança e da proteção de dados do consumidor e até a questão da garantia de entrega aí, o que resguarda esses consumidores que fornecem os dados? Existem uma série de protocolos, né, de segurança, né, no próprio Brasil, mas o que acontece com o usuário não é só o risco de fato existe, mas é mais o risco percebido do consumidor, né? Às vezes o consumidor não está em risco necessariamente, mas ele percebe que está. E isso gera algum tipo de comportamento do usuário que faz com que ele entre ou não no comércio eletrônico, ele fique receoso de colocar os seus dados ali, tá? Recentemente, volta e meia, aparece alguma empresa de algum aplicativo aí que faz alguma coisa que não é legal e que acaba sendo depois punida de certa forma, né? Porque, claro, existe a questão governamental também, existe uma certa responsabilidade por trás disso, né? Existe uma certa regulamentação nesse sentido também, tá? Só que, claro, não dá para sair comprando em qualquer site. Ao não né? ler os termos, que geralmente são, né, livros, Isso. e clicar em aceito, o consumidor está se responsabilizando ou ele consegue judicialmente ainda? Ele de certa forma consegue, tá? Não é bem assim. Você não colocar um termo de compromisso em outra língua, por exemplo, como acontece com alguns aplicativos, você coloca lá em línguas e se você não aceitar, você não consegue utilizar, né? Claro que daí você está colocando o cliente em risco, né? O consumidor, tá? Isso de fato não pode. Aí a empresa pode e deve ser processada nesse sentido, tá? Só que uma coisa que acontece nesse mercado é que o próprio mercado pune. Ele mesmo acaba fazendo com que a empresa que tem uma idoneidade duvidosa, ela seja excluída do mercado, né? Um exemplo é a Black Friday também, que era uma situação que aqui, quando ela entrou no Brasil, ela não foi muito bem gerida aqui, né? Isso gerou uma série de polêmicas, né? Era tal da Black Fraud, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Não precisou necessariamente o governo entrar ali e fazer, olha, eu vou regulamentar isso aqui. O próprio mercado... O mercado se regula. Se regula. Tá? Esse é um mercado que o governo, de certa forma, ele tem que dar a infraestrutura, de certa forma, né? Auxiliar exatamente um pouco na questão legais também, tá? Só que o mercado em si, ele mesmo se regula, né? Ele tira as empresas que não têm essa idoneidade, né? O próprio consumidor começa, olha, essa empresa aqui, e aí acaba criando os lixos, né? Daí você vai, só vou comprar nas empresas que eu já conheço, né? O que acaba sendo um problema para as empresas novas, né? Que para você entrar no mercado, você precisa provar que você é bom, que você é confiável. Seguro, é confiável, exatamente. Existe né? site de revendas, né, entre terceiros, né,
que existe ali uma reputação, né? Exatamente. E para tu conquistar aquela reputação, se não me engano, são 20 vendas que tu tem que concluir. E esses 20 primeiros, né, o sacrifício que é para conseguir uma reputação nesse mercado. É verdade. A gente estava falando, Cristiano, da questão, eu até abri o programa falando em poucos cliques você pode realizar uma compra no e-commerce, né? A facilidade, né? É muito simples hoje comprar, né, pela internet. Mas além de falar dessa simplicidade, eu gostaria que você exemplificasse para a gente que, para mim ou para muita gente que está assistindo agora, e-commerce é e-commerce. Mas quando tu compra pelo celular é m-commerce. Qual a diferença do e-commerce, do m-commerce? Sinceridade? Nenhuma. Nenhuma? E-commerce é e-commerce. Essas siglas são inventadas para marketizar um pouquinho o tema, né? Vamos dizer, para classificar um pouco a forma como a gente se refere a uma coisa ou a outra. É o e-commerce no dispositivo móvel, assim como também existe o e-commerce no quiosque do shopping e não é Q-commerce, né? Agora, já que tu tocou nesse assunto, eu quero fazer uma referência muito importante para Santa Catarina, que é uma outra modalidade de e-commerce que é o B2B. Porque a gente chama de B2B, é uma sigla do inglês, business to business, nada mais é do que atacado. É a venda da indústria para revenda, né? E quando a gente fala B2C, que também é uma sigla business to consumer, nada mais é do que o varejo eletrônico e o atacado eletrônico. Santa Catarina se destaca muito pelo B2B, pelo atacado eletrônico. Enquanto o varejo no Brasil inteiro representa hoje 69 bilhões de reais, o atacado no Brasil inteiro, por ano, representa 2,04 trilhões de reais. Nossa. É uma coisa muito acima. E Santa Catarina tem exatamente essa vocação muito mais da indústria do que do comércio. Sim, sim. Santa Catarina tem quase todas as nossas indústrias já muito conectadas na internet e muitas delas já vendendo. Então, é um tema de suma importância para Santa Catarina. Rafael, a gente fala em termos de internet banking, né? Falando dos bancos aí, hoje em dia tem bancos inclusive que não tem agência, né? São bancos digitais. Exatamente. Mas, por exemplo, tu vai acessar a sua conta hoje, tu tem ali a tua digital, né? Então não precisa mais digitar a senha, né? Exato. É tudo feito hoje através do smartphone, do celular. No e-commerce, a compra, né? Eu sei que no comércio físico já tem, tu passar o celular em cima da maquininha de cartão, já paga e tudo mais. Mas no comércio eletrônico vai ter algum link ali, a pessoa está comprando pelo celular, já paga com a sua digital, sem precisar digitar o cartão de crédito? Sim, já tem bastante isso, né, em relação ao armazenamento da informação no seu próprio celular. Claro que tem a questão da segurança envolvida, né, mas num banco você faz isso direto com a sua digital, né, o tal do M-Bank, né, como o professor falou, M-Commerce, M-Bank. Tem algumas etapas de segurança, não é só o dedo, depois aí recebe um PIN e assim por diante, né? E toda aquela questão de segurança que o banco, de certa forma o banco é responsabilizado por algum roubo de informação nessa plataforma, porque a partir do momento em que ele lhe dá esse outro canal, né, de interação, ele tem uma responsabilidade sobre isso. Então é de interesse do banco fazer com que, ter certeza de que quem está comprando é o próprio consumidor, quem está fazendo aquela transação é o próprio usuário, né? Então ele pede ele manda uma mensagem, né? Ele pede uma série de... Isso acontece no comércio eletrônico também, porque queria que tu falasses antes do consumidor desistir do produto, dizer, não, mas peraí, esse produto não foi eu que fiz, essa compra não foi eu que fiz. Sim. Aí quem se dá mal é a empresa, porque o produto já foi despachado, né? E aí o cliente diz, eu não reconheço essa compra, né? Então, para a empresa se proteger disso, ela segue uma série de etapas, né, para ver se quem está comprando mesmo é aquele consumidor, se é aquele dono daquele cartão, né? Porque caso contrário, ele vê a localização, ele vê o CPF. Existem diversas tecnologias de antifraude à disposição do varejista, para que o varejista se proteja também de golpes, porque existe muito golpe contra o varejista. E aí a gente tem que estar... assim como existem lá os sistemas de proteção de crédito na loja física, existem sistemas automatizados na hora da compra do comércio eletrônico. Bacana. A gente tem muito aqui, estava vendo, tinha muita coisa para falar aqui ainda com vocês, mas nosso tempo, infelizmente, nós temos 1 hora de programa, a gente precisa encerrar, mas antes de encerrar eu gostaria das considerações finais então. Cristiano, sobre esse mercado de e-commerce tecnologia, suas considerações finais. Eu não tenho nenhuma consideração a não ser que está tudo começando ainda. A gente fez 23 anos de comércio eletrônico no ano passado, são só 23 anos. No entanto,
a forma de comprar está começando a ficar cada vez mais fácil, porque todo ano a gente melhora alguma coisinha. E a gente não vai parar de melhorar. Né? A gente já tem aí as compras por voz, a gente já tem aí uma logística melhor, já automatizada. No ano que vem já vem outras coisas. Cada tecnologia nova que vai surgindo vai se agregando a isso e a gente só está no começo. Legal. Rafael? Exatamente. Esse crescimento agora não tem mais volta agora, né? Essa questão do comércio eletrônico é uma questão que vai ficar cultural, já está cultural de certa forma, né? E cada ano a gente vê uma tecnologia nova, né? Tecnologia de infraestrutura. No início a gente estava falando sobre o 5G, né? Que daqui a pouco a gente está aí com essa nova modalidade de infraestrutura aí, né? E a questão de todas as experiências que o usuário vai, daqui a pouco comprar na internet vai ser a mesma coisa que comprar na loja, basicamente, né? Você vai ter todos aqueles aspectos que no início era tão difícil, né? Agora não tem jeito, né? Agora é esperar que isso tudo vai se... Legal. E gostaria também de falar para você aí de casa que você pode participar do programa Santa Inovação mandando a sua sugestão de pauta para o endereço que está aqui embaixo na sua tela, também sugestões de entrevistados, né? Para que a gente possa trazer aqui no programa Santa Inovação no estúdio e bater esse papo, como foi hoje o caso do Cristiano Chossar e também do Rafael Tesa. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa Santa Inovação.